Estamos no quinto tema, quinto encontro da série A Busca. E hoje nós iremos falar sobre a busca para abençoar. Eu convido você a abrir a Bíblia, número 6, verso 22. Nós iremos ler até o verso 27. Esse é o texto central da nossa mensagem. Diz assim: disse o Senhor, acharam aí? Você permite fazer uma oração? Nós começamos assim, demos tanta comunicação. Pai querido, nesse momento, Senhor, que essa bênção que está descrita em Números capítulo 22, verso 27, possa tomar nossa vida, Senhor, por completo. E agora estudar esse texto tão especial, que nós venhamos ser de fato abençoados, Senhor. Que nós venhamos entender e aceitar e colocar em prática os ensinamentos desta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis aos filhos de Israel e dir-lhe-eis. Então Deus agora diz assim: olha, é assim que os líderes devem abençoar o povo. Como? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A gente geralmente para aí, mas o verso 27 é bem interessante. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que texto pequeno, porém muito especial. Muito especial, primeiro, porque Deus orienta Moisés a falar isso. E aos líderes também, né? Há um tempo atrás apareceu um garotinho na televisão, que ele respondia, era um menino, um gênio, né? Pequeno, e ele respondia a todos os cálculos de matemática, assim, com precisão, e as pessoas ficavam encantadas com aquilo. Um jovem, um menino tão pequeno, e respondia cálculo, as pessoas perguntavam quanto é tanto mais tanto, vezes tanto, raiz quadrada, e ele respondia tudo. E as pessoas ficavam admiradas com a capacidade daquele garoto de contar, de multiplicar, dividir. Mas, na verdade, tem uma citação interessante do David Phelps. Ele diz: na verdade, o maior matemático não é aquela criança que sabia tudo, não é um doutor em matemática. O maior matemático é o que conta diariamente as suas bênçãos. E a gente lembra, quando fala disso, de um hino que tem no Hinário Adventista, que diz: conta as bênçãos. Diz de uma vez, né? Você vai ficar surpreso quando você começar a contar as bênçãos. E ele diz: o maior matemático é o que conta as suas bênçãos. Mackenzie diz algo interessante: muitos contam suas bênçãos nos dedos e os seus fracassos no computador, ou seja, uma capacidade muito maior de armazenar. Se fala mais do que deu errado do que nas bênçãos de Deus. Benjamin Franklin certa vez disse: as nossas constantes queixas e reclamações constituem a maneira pérfida de agradecermos ao Senhor as inúmeras bênçãos que já recebemos. Tem pessoas que só falam do que deu errado. Tem pessoas que não olham de forma positiva até para Deus. Ele diz que essa é uma maneira muito desagradável de agradecermos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu. Nesse livro do Dr. Drauzio Varela, chamado Por um Fio, ele conta que certa vez ele foi ver um senhor acamado. E é um homem muito rico, na sua casa, belíssimo jardim. Ele disse que na garagem brilhava ali pelo menos 2 Mercedes, um cinza e outro vermelho conversível. O quarto iluminado, né, muito bonito, tinha 2 níveis, 3 poltronas. E ele começa a descrever um ambiente muito lindo. Aliás, o Dr. Drauzio Varela disse que foi a primeira vez que ele viu um telão instalado no quarto daquela magnitude, né? E o homem estava doente, e aí a cena que ele descreve, o homem estava com a barba por fazer, pálido, e ele entregava uma quantidade de dinheiro a um rapaz e alguns boletos para serem pagos, diz ele. Pela calça de seu pijama descia uma sonda urinária. Ele começa a descrever, né? E um frasco de soro irrigava continuamente a sua bexiga. Um homem muito rico, porém doente.
quando terminou de explicar ao jovem o que ele deveria fazer, os pagamentos ali, aquele jovem de sua confiança, o jovem saiu correndo e deu um pulo para o piso de baixo, e de um pulo só ele pulou 3 degraus. E o homem olhou para aquilo e disse: dava tudo o que tenho para dar um pulo desses. De fato, né? Para aquele homem, a maior bênção que ele poderia receber de Deus era dar 3 pulos em um degrau. Certamente, queridos, Deus tem muito mais a nos oferecer do que condições para descer alguns degraus. Devemos ter sensibilidade de identificarmos e vivenciarmos as bênçãos de Deus em nossa vida. Às vezes a gente não reconhece. Às vezes a gente diz, fala da nossa gratidão em oração, mas na prática nós não reconhecemos as bênçãos de Deus. A bênção sacerdotal enviada por Deus a Moisés, ela era para ser transmitida aos sacerdotes, mais sacerdotes, a Arão, seus filhos. E essa bênção reflete o que Deus quer fazer e ser em nossas vidas. É uma bênção muito bonita. Eu particularmente gosto dessa bênção no Antigo Testamento e da bênção apostólica, principalmente Paulo, que fala que a graça de Deus, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do seu Santo Espírito, né, esteja sobre nós. Eu gosto dessas duas bênçãos, do Antigo e do Novo Testamento. Mas essa, registrada em Números, é considerada uma bênção clássica, porque nessa bênção Deus atua para abençoar os seus filhos. Ele diz assim, é assim que deve se abençoar. É falando assim, não é interessante? É uma bênção coletiva que podemos declarar e deveria ser declarado sobre número de pessoas, não de forma individual, mas uma bênção coletiva. Muito propícia para uma igreja que quer tomar posse das bênçãos de Deus. Então é muito propício, como pregadores, pastores, líderes, cristãos, a gente chegar para as pessoas e dizer, olha, o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça responder, sabe? É uma bênção propícia para isso. Agora eu quero apresentar essa oração dividida. Essa oração dividiu ela em 12 partes. A primeira, ela começa assim, o Senhor. Aqui apresenta que o Senhor é a fonte de toda bênção. Não diz assim, que alguém te abençoe, que você seja abençoado. Não, que o Senhor te abençoe. Veja, não é Moisés, não é Arão, não é os filhos de Arão, não é o pastor, não é quem pronuncia. A bênção vem de quem? De Deus, do Senhor, né? Eles, na verdade, nós passamos a ser instrumentos de Deus quando abençoamos a vida das pessoas. O Senhor também denota que a autoridade da bênção está em quem? Em Deus. Alguns tentam, de alguma forma, usurpar o que seria a autoridade divina. E alguns andam por aí, as pessoas pegando lenço de pessoas, fotos, e sabe, como se as pessoas tivessem poder e autoridade em si mesmo para abençoar a vida das pessoas. Não, somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Não devemos levar em consideração somente as bênçãos, mas devemos levar em consideração quem é o originador da bênção. Porque você pode receber bênçãos de diversos, considerar uma bênção, tudo aquilo que você recebe de bom. Mas nem sempre o originador dessa bênção é o nosso Deus. Portanto, é interessante entender isso. Deus é capaz para abençoar. A Bíblia diz, o Senhor te abençoe. Agora, somos dignos de receber as bênçãos de Deus. Recebemos, sem dúvida nenhuma, pela sua graça. Há um quarto ponto sobre esse item que diz, Deus delega ao sacerdócio o privilégio de abençoar as pessoas. Aí você diz, então só é o Senhor que pode abençoar como sacerdote? Não. A Bíblia apresenta que estamos num tempo em que somos sacerdócio real. O sacerdócio é de todos os crentes. Mas é um privilégio saber que Deus delega a nós, seus sacerdotes, o privilégio de abençoar as pessoas. Isso deveria nos levar ao pensamento dos privilégios óbvios, mas também das responsabilidades de sermos um sacerdote. Faríamos bem meditar no que a Bíblia diz sobre a responsabilidade, a conduta como deveria ser de nós sacerdotes. Quando a gente estuda o livro de Levítico, ali destaca pelo menos 3 coisas: pureza, consagração e comunhão
com Deus. Isso não é só do pastor, repita, todos nós, sacerdotes do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um segundo ponto, então, a bênção ela é originada por Deus, e a autoridade vem de Deus. Te abençoe. A pergunta é, o que é bênção? Partindo do Antigo Testamento, uma visão bíblica do que seria bênção, se a gente perguntar, cada um vai dizer algo diferente. Porém, o que é para o Antigo Testamento? Uma bênção é conceder poder para alcançar algo. Pode ser prosperidade, no sentido amplo da palavra, não somente a prosperidade material. Pode ser fecundidade. Você sabe que quanto mais filhos se tinha no mundo antigo, era sinal de quê? De bênção. Quanto mais filhos, mais abençoado era. Vida abundante e produtiva, longevidade também é sinal de bênção. Quando a gente olha de forma geral no Antigo Testamento. A palavra bênção vem do latim, que tem o mesmo sentido da palavra hebraica baraka, que é a palavra que significa felicidade. Então, você pega aí todas essas explicações que existem para a bênção e podemos afirmar então que uma bênção é uma dádiva divina que Deus proporciona a seus filhos para que possam ser vitoriosos e felizes. Eu vou repetir, uma bênção é uma dádiva divina que Deus proporciona a seus filhos para que possam ser vitoriosos e felizes. Olha que especial. Algumas verdades acerca também dessa palavra bênção ou das bênçãos. A raiz da palavra hebraica é a mesma para joelho. Uma curiosidade, né? Quando um cristão se ajoelha, diz a Bíblia, ele está submetendo ao Senhor. De modo que Deus abençoa os submissos e os obedientes. Diz a Bíblia em Isaías 45, verso 23. Então, podemos também, ainda falando de bênção, abençoar uma pessoa, podemos abençoar um objeto. Veja, é diferente. Não é eu abençoar algo para que esse algo abençoe as pessoas. Não é isso. É eu consagrar a Deus, abençoar o meu carro, que eu abençoo, Senhor, eu consagro. Sabe, eu quero que o Senhor abençoe. Posso abençoar? Posso. O que eu não posso é abençoar uma vassoura e dizer assim, olha, Rebeca, leva para tua casa, varre tua casa, que tua casa vai ser abençoada. Aí isso daí não é por aí. O que tem, a rosa ungida, o sal grosso de não sei o que lá, isso aí não. Mas nós podemos abençoar sim. Senhor Deus, eu abençoa meu celular. Tanta gente dando problema no celular, abençoa meu celular. Senhor, abençoa minha casa. Abençoa Deus, os instrumentos, como eu falei no início, de chegar cedo, pedir a Deus, Senhor, abençoa os instrumentos, abençoa esses computadores, a internet, a transmissão, abençoa tudo que nós iremos fazer aqui. Então podemos sim abençoar. E queridos, os que vivem um relacionamento errado com o Senhor, não podem abençoar e também não podem ser abençoados. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, verso 2, e em Deuteronômio capítulo 28. O que dizer de uma pessoa que vive uma vida contrária aos planos de Deus e se sente abençoada? Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta. Será que Satanás tem uma bênção, uma versão da bênção falsificada? Com certeza. Os que são abençoados manifestam bondade e fidelidade para com o nosso Deus. Você sabe que a gente tem um sistema de devolução de dízimos, de oferta. E na igreja a gente não ensina assim que você deve dar para receber. Não é uma permuta que a gente faz com Deus, não. A Bíblia e nós ensinamos que nós devolvemos a Deus porque nós fomos abençoados por Deus. Nós ofertamos, dizimamos, nós dedicamos tudo os nossos talentos, porque nós recebemos de Deus. Então a bênção é recebida e a bênção é devolvida. Esse é um princípio. Por isso que os que são abençoados manifestam a bondade e a fidelidade de Deus. A maior bênção, sem dúvida nenhuma, é a vida. E só Deus pode dar a vida. Por isso que Ele é a fonte das maiores e de todas as bênçãos, né? Não podemos viver por morrer. Por ter medo de morrer, né? Precisamos ser gratos a Deus pela vida. Certa vez, um presidente americano chamado Theodore Roosevelt, ele disse umas palavras interessantes.
Nenhum sucesso na vida, e ele destaca, ser presidente de uma nação, ser rico, frequentar a faculdade, escrever um livro ou qualquer outra coisa, é capaz de sobrepujar o sucesso do homem que tem a sensação de dever cumprido e cujos filhos e netos se levantam e o chamam de abençoado. Olha que coisa, não? A ser reconhecido como alguém, puxa, esse é um abençoado. Esse tem a bênção de Deus, né? Então ele disse que isso daí é mais importante que qualquer outra coisa. Seguindo ao terceiro ponto, diz, e te guarde. Quem nunca pediu para alguém guardar um objeto, para alguém de sua confiança, né? Podemos pedir que as pessoas guardem desde um objeto a um segredo, não é? Guardar na perspectiva divina pode ser proteger, preservar, dar segurança. Então, a Bíblia diz, quando fala de te guarde, está se referindo a tudo isso. Deus me guarda e espera também que eu guarde. Esse é algo interessante na Bíblia. Deus me guarda e espera que eu guarde. A Bíblia apresenta isso de forma muito clara. É impressionante ver como o verbo guardar na Bíblia se repete em relação aos mandamentos e mais especificamente ao sábado. Então, quando a Bíblia fala de te guardar, isso é muito amplo, né? O salmista Davi também, aliás, a Bíblia apresenta o guardar de muitas coisas. Por exemplo, em Salmo 34, verso 13, diz, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, Deus espera que guardemos também. Em Provérbios 4, verso 23, diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Dele procede, né? Guarde, 1 Timóteo 6, verso 20, guarde o que foi lhe confiado e cuidado com os falsos conhecimentos, as doutrinas erradas, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Guardai-vos dos enganos, 2 Pedro diz. Guardem-se dos ídolos, 1 João 5, verso 21. Então veja que se guardar, Deus ele nos guarda para nós também venhamos a guardar algumas coisas. Interessante. Continua. O Senhor, pela segunda vez, é apresentado a expressão Senhor. E essa palavra denota que a origem, já falei no início, a origem da bênção vem de quem? De Deus. Ao que parece, Deus não quer que nós esqueçamos que a bênção vem dele. Porque numa bênção que ele manda proferir sobre o povo, vocês vão ver que se repete 3 vezes. E pela segunda vez Deus está dizendo, Deus é a única fonte de bênçãos. Faça resplandecer o seu rosto. Resplandecer é o mesmo que iluminar, envolver com glória. É Deus desejando exaltar o seu povo, iluminar o seu caminho, compartilhar conosco o seu poder. Quando alguém reconhece que você foi usado por Deus, ele está dizendo que Deus usou para iluminar o seu caminho, sabe, e mostrar o caminho da verdade. Isso é tão bom. A pessoa diz, você foi usado para me mostrar o caminho. Em outras palavras, você iluminou, Deus lhe usou para iluminar a minha vida. Que privilégio, né? Que alegria poder viver isso. Aliás, a Bíblia diz em Provérbios 4, verso 18, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, olha que interessante, né? Essa visão de resplandecer o seu rosto. Denota que Deus quer nos usar para mostrar a sua glória, iluminar os caminhos das pessoas através de nós. Sobre ti, faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Você já sentiu o Pai iluminando o caminho da sua vida? Eu acho que todo cristão passa por essa experiência. Você já sentiu Deus o Pai te exaltando? Quando olha que interessante sobre Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor exaltou a si mesmo, a Bíblia diz que ele foi humilhado. Virou um animal. Ficou com as bestas do campo. Agora a Bíblia diz que quando Nabucodonosor foi exaltado por Deus, ele foi abençoado. Então a exaltação divina envolve bênção. Essa é a diferença. Quando Deus nos exalta, nós exaramos humildade, gratidão e reconhecimento. Isso é maravilhoso. Então, uma breve recapitulação, até o 6º ponto, para a gente partir para os últimos. Só o Senhor pode abençoar, guardar e resplandecer sobre você, ou seja, iluminar e envolver com sua glória. Se a bênção, proteção, segurança, luz e glória não tem Deus como fonte, é o resumo disso daí, então você não está sendo realmente abençoado.
A fonte tem que ser originada em Deus. 7º ponto. Tenha misericórdia de ti. Havia um jovem no exército de Napoleão que fez algo muito sério, tão terrível que foi condenado à morte. Na véspera de seu fuzilamento, a sua mãe procura falar com Napoleão, implorou misericórdia para o filho. E a história conta que Napoleão disse para ela: mulher, teu filho não merece misericórdia. E a resposta dela é impressionante. Eu sei, se ele merecesse, não seria o quê? Misericórdia. Que resposta, não? E a Bíblia diz, e tenha misericórdia de ti. Alguns atributos de Deus são maravilhosos demais para compreendermos. A gente ontem conversava com o Dr. Marcelo, tem um assunto que talvez a gente tenha dificuldade de entender a graça de Deus. Está aqui um exemplo de uma história que alguém diz, não, mas não merece, mas é isso mesmo, não merece, por isso que é misericórdia, por isso que carecemos. Tem assuntos que é maravilhoso demais para compreendermos e às vezes temos dificuldade de aceitar. A palavra misericórdia, ela é da língua, no hebraico, ela chama a palavra chesed. A habilidade de estar na pele do outro. Olha que interessante, né? Do latim seria miseris cordis, dor de coração. Então, é uma dor para sentir pelo que o outro sente, se colocar no lugar do outro, uma empatia tamanha, né? Você aceita o fato que Deus precisa ter misericórdia de você? Eu aceito. Muita. Ontem a gente no pequeno grupo, lendo lá, a doutora Roberta leu um tema interessantíssimo. Eu falei, meu Deus do céu, tenha misericórdia de mim. Porque quando a gente lê algo assim, a gente fica, né? Ok. O Senhor sobre ti. Pela terceira vez temos a referência ao Senhor. Mais uma vez. Tem uma frase que eu sempre falo. Tudo que se repete na Bíblia é muito importante. E nesse texto aparece a palavra Senhor 3 vezes. Eu acredito. É uma repetição para dizer assim, olha, não esqueça. A fonte de bênção é o nosso Senhor. Mas eu também acredito que talvez aqui seja uma referência à Trindade. 3 vezes aparece o Senhor. Poderíamos dizer assim, olha, o Senhor te abençoe, o Senhor Deus te abençoe, o Senhor Jesus faça resplandecer o seu rosto e o Espírito Santo tenha misericórdia de ti. Não é a primeira vez que na Bíblia aparece 3 repetições. Por exemplo, Isaías, o apóstolo Paulo, ele fala, né, que a graça de Jesus, amor de Deus o Pai, a comunhão do seu Santo Espírito, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade sempre apresentada junto. Mas Isaías também faz da mesma forma, só não usa a palavra Senhor. Quando ele vê o Senhor naquela visão, ele diz Santo, Santo, Santo. Por quê? Né? A Bíblia se repete. Fica aí para a gente pensar. Eu acredito ser uma clara alusão à Trindade, à pluralidade da divindade, às 3 pessoas da Trindade. Ok, então mais uma vez é apresentado o Senhor como uma lembrança de que a bênção está... ela é oriunda do nosso Deus. Levante o teu rosto, a bênção continue. E quando o Senhor levanta o seu rosto na Bíblia, algo bom acontece. Quando o Senhor esconde ou encobre o seu rosto, algo ruim aconteceu ou vai acontecer. Interessante esse conceito na Bíblia. Davi é um dos personagens bíblicos que mais expressa essa forma de apresentar Deus, de seu rosto levantado ou seu rosto virado, né? Alguns textos, por exemplo. Salmos 4, verso 6 diz assim: quem nos mostrará o bem? Ó Senhor, faze a luz do teu rosto brilhar sobre nós. O que é que ele está dizendo? Senhor, age, né? Mostra, ou seja, coisas boas ele está desejando. Agora, Salmo 30, verso 7. Quando encobriste o teu rosto, fiquei perturbado. Então mostra assim como se Deus estivesse ausente no sentido, ou castigando, ou não abençoando, enfim, ele dá a entender isso daí. Por exemplo, em Jó capítulo 13, 24, Jó diz, por que escondeste o teu rosto? Disse Jó em meio ao sofrimento. É por isso que a Bíblia diz que nessa bênção deveriam dizer, olha, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, ou seja, esteja atento, que te abençoe, que esteja de olhos fitados em ti.
Sabe, porque quando Deus olha para cada um de nós, a bênção acontece. Aos rebeldes israelitas, Deus disse: eu esconderei totalmente o meu rosto de vocês. Interessante. Se o rosto de Jeová se oculta, o desespero se apoderava e se apodera do homem. Se o rosto de Deus se apresenta resplandecente, nós somos abençoados. Meu desejo é que o rosto de Deus se levante sobre cada um de nós. Amém? Como posso usufruir da bênção divina? Como o Senhor levantará o seu rosto sobre mim? Aí tem um texto do Desejado de Todas as Nações, na página 173, que diz: a bênção vem quando pela fé a pessoa se entrega a Deus. Como receber as bênçãos de Deus? Como ter o seu rosto levantado? Pela fé. Entregue sua vida a Deus. O texto continua, já chegamos na parte final, e diz: e te dê. Quando o Senhor levanta o seu rosto, Ele levanta para abençoar. É muito difícil para a gente acreditar que coisas boas sejam dadas. Daí a dificuldade que a gente tem em relação à graça de Deus. Porque hoje ninguém dá nada por acaso. Você entra no supermercado, tem alguém ali lhe oferecendo uma coisa, você já vai para o outro lado. Porque essa amostra grátis aí eu vou testar, mas vão querer empurrar alguma coisa em mim. A gente já fica, né? Porque ninguém dá nada de graça. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele quer dar. A dificuldade que a gente tem é de lidar com isso. Que a gente tem dificuldade de aceitar. O texto bíblico nos ensina que Deus, Ele dá. Ele nos proporciona muitas dádivas. Louvado seja Ele por isso. Agora, o que Deus dá especificamente e o que é que Ele quer dar nessa bênção, de forma específica? A Bíblia diz: a paz. E Jesus, Ele fala assim, ó, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. É uma paz diferente, é algo especial. Essa paz que você pode estar no meio de uma guerra. Tem um corinho, eu não sei se já cantei isso aqui, mas um corinho antigo dos pequenos grupos, logo quando começou esse negócio de pequeno grupo, que tinha uns corinhos, tal, e falava: se estou no meio de um temporal, se meus problemas são grandes para mim, se estou no meio do mal, a fogueira está a me queimar, se meus amigos fugiram de mim, aí começa: se a tempestade está a me rodear, aí o hino termina assim: se mesmo assim eu consigo cantar, isso é paz. Não importa, tem outro hino aí: pode cair o mundo, eu estou em paz. Essa é a paz. De você chegar na casa de uma pessoa como a Silvinha, com 20 anos, mais de 20 anos, ele deitado numa cama, seus ossos, sua pele petrificando, seus órgãos, né? E você chega ali e você vê uma pessoa que está, para muitos, no inferno. Mas ela está em paz. A Bíblia diz: e te dê a paz. Cabe a nós aceitarmos essa paz. Diz o profeta Isaías. Aliás, as maiores guerras, conflitos, acontecem dentro do nosso coração, na nossa mente. Não é simplesmente algo externo. Diz o profeta Isaías, 26, verso 3, Isaías diz assim: o Senhor conservará em paz aquele cuja mente está firme em ti. Que bênção, não? O Senhor vai conservar em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por fim, o texto termina dizendo: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Você sabe que o nome, nesse sentido, é como se Deus estivesse dizendo: Deus deseja que sejamos sua possessão particular. Eu tenho um amigo chamado Blanco, ele foi pastor, hoje mora aqui no Maranhão, que um dia o nome dele é Moisés Blanco, mas a esposa dele é Thalita de Blanco. E eu falei: por quê? Ela é de Blanco, tu é branco e ela é de Blanco. E ele falou: lá no meu país, em El Salvador, quando você casa, a pessoa recebe o nome e ele diz assim: a partir de agora você é minha propriedade. Não é o conceito bíblico, um pertence ao outro. Quando eu fui casado, Adriele falou: deixa o nome do jeito que está, porque vai ter que tirar documento. Eu falei: Adriele de Ferreira. Na verdade, Adriele Ferreira. Né?
Eu falei, não, tem que deixar claro aqui. Ela, não, mas vai dar dificuldade. Eu falei, não tem problema, eu já tinha aprendido com o colega. Eu falei, não, tem que pôr, é importante. Se você casou aí, quando for casar, coloca o nome. Mas Deus quer isso, Ele diz assim, ó, é assim, eu vou pôr o meu nome sobre os filhos de Israel. Deus quer colocar o seu nome sobre nós. Ele quer que você seja conhecido, não como Danilo, mas o Danilo de Jesus. Sabe? O Arthur Azani de Jesus. E é um privilégio recebermos o nome de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, queridos, cabe a nós não envergonharmos ou rejeitarmos o nome do Senhor. Vocês conhecem aquela história de Alexandre o Grande, de um soldado que ele tinha, que quando pegaram ele fazendo ali uma coisa errada, uma atitude ruim, aí levaram até ele, ele disse, como é seu nome? Aí não, ele ficou mais chateado ainda quando descobriu que o nome do rapaz que estava tendo um comportamento ruim dentro do seu exército se chamava Alexandre. Ele chamou o rapaz e disse assim, ei, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Fico imaginando se Deus fizesse isso conosco, hein? Ou vocês vão mudar de atitude, ou vocês não vão ser mais chamados pelo meu nome. Já pensou? Que coisa séria. E a Bíblia diz que o desejo dele é colocar o seu nome sobre cada um de nós. Eu conheci um homem, aliás, Deus deseja nos abençoar, abençoar aqueles que têm o seu nome. Eu conheci um homem que fez questão dessa bênção de ter o nome de Deus em sua vida. Essa história ocorreu por volta de 1800 a.C. Na verdade, eu não conheci ele pessoalmente, mas eu ouvi falar dele, lendo dele. Esse homem desonrou a Deus no céu, desonrou seu pai na terra e usou do engano para com seu irmão. Por muitos anos amargou as consequências de seu pecado e agora não vivia em paz. Ele ansiava pela misericórdia da bênção de Deus. Você pode estar se perguntando, como Jacó chegou a esse ponto? Um ponto de desespero, de trágica tortura de espírito. No livro Patriarcas e Profetas diz algo sobre como ele chegou nesse ponto. Não havia confiado nas promessas de Deus, mas procurara pelos seus próprios esforços efetuar aquilo que Deus teria cumprido no tempo e modo que lhe aprovesse. Ou seja, Jacó acreditou que por um momento ele poderia abençoar a si mesmo. Qual foi o erro dele? Não confiou nas promessas de Deus. Deus quer nos abençoar, mas às vezes a gente não quer a bênção de Deus. Existem bênçãos para aqueles que são fiéis a Deus nos dias das ofertas. A gente diz, não, eu prefiro guardar esse dinheiro e eu quero me abençoar. Deus diz assim, guarda esse dia que eu vou te sustentar com a herança do teu pai Jacó, diz Isaías, em relação ao sábado. E alguns dizem, não, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu me abençoar, adicionando mais um dia de trabalho, mais um dia como fonte de renda. E a gente tem a tendência terrível de querer abençoar a nós mesmos, de não querer a bênção de Deus, entrar em relacionamentos que não deveriam entrar, não deveríamos entrar, que Deus não pode abençoar, e a gente diz, não, mas eu quero me abençoar. Esse foi o problema de Jacó. As bênçãos de Deus são ilimitadas, e para suprir todas as mais diferentes necessidades da nossa vida, Filipenses 4, verso 19 diz, porque o meu Deus, através de Cristo Jesus, em sua riqueza de glória, há de suprir todas as nossas necessidades. Que Deus, disposto a nos abençoar. Existem bênçãos que nós não entendemos ser bênçãos. A bênção que ele queria, no caso de Jacó, era o perdão, tanto no céu como na terra do seu irmão. Dormir em paz e ser feliz de novo. A pior coisa é dormir com a consciência, né? Com o peso na consciência. Já fazia aproximadamente 20 anos que ele vivia assim. Não dormia. Sua alma estava oprimida e sentia claramente que os seus pecados o distanciavam cada vez mais de Deus. E não existe separação pior do que a separação com Deus. Jesus experimenta isso na cruz, quando ele toma sobre si todos os nossos pecados. E você sabe que não pode haver união entre o pecado e Deus. E por um momento, Jesus na cruz, ele sente essa terrível separação entre Deus e ele. E você sabe, Jesus grita, Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste? Desespero. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, não há pior separação, mais cruel e amedrontadora do que se separar de Deus. Jacó lutou com Cristo. Você conhece a história no Vale de Jabó. Ele invocou a sua bênção. Ele queria a certeza do perdão. E ele disse algo interessante: não te deixarei ir, se não me abençoares. Lembra que o tema de hoje é a busca para abençoar. Deus querendo nos abençoar. Agora imagina se nós quisermos ser abençoados. Se nós tomarmos a decisão, Senhor, eu quero receber essa bênção. Eu quero abençoar para abençoar. Que lindo que Jacó lutou com Deus. Olha esse texto do Desejado de Todas as Nações. O Salvador não pode recusar o pedido de uma alma que a ele se apega, alegando sua grande necessidade. Sabe, Jacó lutou com Deus. Jacó disse, Senhor, o Senhor não pode sair daqui se o Senhor não me abençoar. Eu preciso dessa bênção. Eu preciso dormir em paz, eu preciso do perdão. E só Deus sabe aquilo que nós precisamos. A Bíblia diz que quando a gente alega nossa necessidade para Deus, quando a gente diz para Deus, Senhor, essa é minha necessidade, o Salvador não pode recusar um pedido de alguém que abre o seu coração e diz, Senhor, me ajuda, me abençoa. Não houve vanglória ou presunção, mas a certeza de que aquele a que ele estava lutando tinha bênção. Por isso que ele disse, Senhor, eu quero essa bênção. Então prevaleceu, a Bíblia diz. Sabe como Jacó prevaleceu? Ele prevaleceu com Cristo. Olha o que diz o texto, Patriarcas e Profetas. Pela humilhação, arrependimento e entrega de si mesmo, esse pecaminoso e falível mortal prevaleceu, como é que diz aqui? Com a majestade do céu. Firmar as suas mãos trêmulas nas promessas de Deus, e o coração do amor infinito não podia desviar o rogo do pecador. Cristo mudou seu caráter, mudando seu nome. Vocês vão lembrar de Jacó, que significa enganador, para Israel. Deus luta. Ele não prevaleceu contra Cristo, mas ele prevaleceu com Cristo. Ao lado de Cristo, guarde isso no coração. Guarde essa frase que eu vou falar, de tudo que você ouviu agora. Ao lado de Cristo, todos ganham. Amém por isso. Que bênção você necessita. Está temeroso em firmar suas mãos trêmulas nas promessas de Deus. Na verdade, a história de Jacó nos dá a segurança de que Deus não repelirá aqueles que falharam, mas arrependidos e dispostos a viver uma vida de obediência, se esses clamam a Deus, esses terão a bênção de ter suas respostas atendidas. Que humildemente, eu e você, nessa manhã de sábado, possamos segurar nos braços de Cristo e clamar, não te deixarei ir, se não me abençoares. Muitos nos buscam para tirar algo de nós, mas temos um Deus que nos busca para abençoar. O tema de hoje é a busca para abençoar. Ele quer nos fazer próspero. Ele nos buscou através de Jesus Cristo lá na cruz, há muitos anos atrás. E Ele é insistente nessa busca. Ele continua. Às vezes a gente dá as costas, a gente diz não. E Ele continua nos buscando. Ele não desiste de nós. Ele quer nos abençoar. E a boa notícia é que Ele não desistiu de mim e de você. Você aceita ser alcançado pelo Senhor nessa manhã? Você aceita ser encontrado pelo Senhor? Ele está buscando para abençoar. Você aceita ser abençoado pelo Senhor? A Zane irá cantar uma música. Eu quero que você medite na letra dessa canção e logo depois eu quero terminar orando, pedindo a Deus que fortaleça a nossa decisão, a decisão de sermos encontrados por esse Deus que está nos buscando para nos abençoar.
posso ver a dor que faz você sofrer, e tudo que sonhou foi em vão. Tantas noites sem dormir, pensando em como resistir, tão longe de encontrar a solução. Amigo, eu sei de alguém que conhece o seu viver e sempre sofre junto com você. Amigo, eu sei de alguém que ouve a sua oração e sempre oferece o seu perdão. Não importa o que passou, Ele vai tirar a dor. Esse alguém é Jesus. Ele pode oferecer perdão pra tudo esquecer. Você precisa apenas confiar. Seus olhos poderão se abrir e a paz de novo vai sentir, se ao seu lado Cristo caminhar. Amigo, eu sei de alguém que conhece o seu viver e sempre sofre junto com você. Amigo, eu sei de alguém que ouve a sua oração e sempre oferece o seu perdão. Não importa o que passou, Ele vai tirar a dor. Esse alguém é Jesus. Tão grande assim, pois sua morte numa rude cruz deu vida para mim. Amigo, eu sei de alguém que conhece o seu viver e sempre sofre junto com você. Que bom saber que a gente conhece esse Deus que está buscando cada um de nós, sabe de tudo que nós enfrentamos, passamos. Esse amigo, ele quer nos abençoar. Esse Deus maravilhoso quer nos abençoar. Talvez esteja falando para alguém que está aqui dentro, alguém que agora nos assiste pela internet, que alguém que tem, de alguma forma, sabe, rejeitado o convite da graça. Deus tem lhe buscado, Deus tem insistido contigo. Sabe, eu quero orar para que você aceite e receba esse Deus de uma vez por todas e você seja abençoado. Quantos gostariam de pedir para Deus, Senhor, me encontra nessa manhã, me abençoa? Quantos gostariam? Eu gostaria. Eu quero terminar orando por isso. Feche seus olhos, Pai querido. Louvamos, Senhor, o Teu nome pelo privilégio de estudar um pouco, Senhor, dessa bênção. Essa bênção que foi orientada por Ti a Moisés, aos líderes religiosos, a nós, para abençoarmos o povo. Que o Senhor venha de fato, Senhor, nos abençoar.
Que o Senhor levante seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor ponha o seu nome sobre cada um de nós, que o Senhor nos dê a paz, que venhamos reconhecer que o céu, Senhor, está mobilizado para nos abençoar. A gente vê uma referência ao Deus Pai, Filho, Espírito Santo, trabalhando, Senhor, em favor de abençoar o seu povo. E nessa manhã, quem sabe, alguém chora por não se sentir abençoado. Alguém entra nesse local triste por não, quem sabe, seus olhos não enxergarem as bênçãos que o Senhor já tem conferido a ela. Alguém está no leito de dor, está ouvindo agora pela internet, assistindo, e chora, quem sabe, sozinho num quarto, na sua casa, achando que não é abençoado por Ti. Que nessa manhã, ao termos ouvido, Deus, essa bênção, no que diz respeito ao Teu desejo de nos abençoar, que nós possamos nos sentir, porque nós somos as pessoas mais abençoadas desse mundo. Recebemos o melhor que o céu poderia oferecer, o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por as bênçãos e em resposta às bênçãos que o Senhor nos dá, que sejamos fiéis a Ti, naquilo que o Senhor pede que sejamos fiel. Tira, Deus, o egoísmo, o desejo de abençoar a nós mesmos. Tira isso, Senhor, do nosso coração. Que as bênçãos que nós recebemos sirvam para compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Seja na fidelidade ao dízimo, Senhor, que alcança milhares de corações através da pregação do Evangelho. Seja pelas ofertas que mantém, Senhor, o Teu templo e abençoa a vida das pessoas que aqui entram. Seja, Senhor, na fidelidade ao que o Senhor nos pede em relação ao sábado. Que esse dia seja um dia de abençoar a vida de outros. Seja, Senhor, através da geladeira solidária. Hoje iremos distribuir dezenas de lanches para pessoas, Senhor, que precisam comer e não têm o que comer. Não importa, que todas as bênçãos, nós ao reconhecermos de Ti, sejam transformadas em bênçãos não somente para nossas vidas, para as vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa, Deus, quem aqui entrou, quem aqui ouviu essa mensagem, quem aqui decidiu ser abençoado. Abençoa os que nos acompanham pela internet. Que tenhamos uma continuação de culto na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.